Você dorme pouco? Você sabia que o sono pode influenciar no seu emagrecimento? Hoje nós vamos conversar com o Thiago Mello, nutricionista e educador físico, o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista, e o Márcio Moreira também, né, Márcio? Sim, mais conhecido como Márcio Hans. Profissional em educação física. Então, gente, se eu não dormir, eu vou engordar? Bom, vamos lá. Mais uma vez, Essa pergunta não quer calar. queria agradecer pelo convite, Renata, o parceiro Márcio, o Dr. Ricardo, aí, sempre fortalecendo, né, essa conexão aí. Bom, quando a gente pensa no sono, acho que é um pilar principal, né, se a gente pensar nos nossos resultados. Eu acho que é a parte fisiológica mais importante que a gente acaba negligenciando, principalmente na idade moderna, né? Hoje a gente percebe que a população vem dormindo cada vez pior, vem piorando o seu sono, né? Ali pelos seus maus hábitos, pelo uso excessivo da tecnologia, de equipamentos eletrônicos, né? A utilização principalmente de estimulantes, né? Depois das 15 horas, vem comprometendo o estresse, né? Tudo isso faz com que esse sono acaba sendo comprometido. E quando a gente tem um indivíduo que não dorme bem, a gente modifica todo o ciclo cardiano desse indivíduo, né? Dentro desse ciclo cardiano, a gente vai ter o funcionamento de todo o metabolismo, né? A gente pensa em órgãos, a gente pensa em hormônios e principalmente do cortisol. Se a gente pegar esses indivíduos que dormem mal ali menos que 6, 7 horas por dia, o cortisol deles, em muitos casos, vai estar alto, né? E isso acaba gerando um índice de estresse muito grande e dificultando a adesão dietética. Por quê? Quando a gente dorme pouco, a gente tem uma alteração muito grande no nosso sistema nervoso e principalmente de alguns marcadores, como grelina, leptina, que são hormônios que têm esse efeito na saciedade. Esses hormônios, no caso da grelina, ela aumenta e a leptina ela diminui. Então, dificilmente uma pessoa que tem pouco sono, ela vai conseguir ter boa adesão dietética, né? Então, é fundamental a gente estar trabalhando essa questão do sono, né? A primeira coisa que eu abordo geralmente ali na entrevista, na consulta, é como que está esse sono. Porque se tiver irregular, a gente tem que ajustar. Senão não tem conversa. A gente não consegue ter bons resultados. Seja ali na hipertrofia, seja no processo de emagrecimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, grande parte dos obesos, eles têm o quê? Tem a apneia do sono, né? Que é aquele momento que é a apneia do sono, é aquela fração de segundos ali onde o indivíduo ele fica sem respirar. E isso é prejudicial, né? Que acaba comprometendo diretamente o seu sono. E é um dos motivos que, às vezes, ele vai comprometer esse quadro de obesidade. Eu falo que o corpo ele precisa se recuperar, né, da energia gasta durante o dia. Então, quando você pensa ali que o sono ele tem uma contribuição expressiva, como o Thiago falou, nos resultados, né? E quando a gente fala de resultado, você tem que levar em consideração uma tríade, que é o exercício, a alimentação e o descanso, o repouso, né? E o sono ele vai entrar aí, né, nesse meio. E pensando que a liberação de GH ela acontece, né, tem um pico maior entre as 23 horas e as 4 horas da manhã, e hoje a população acaba dormindo um pouco mais tarde, você compromete, né, principalmente essa liberação de alguns hormônios e aumentando o cortisol, e como o Thiago falou. E a função do GH, só te interrompendo, seria uma aceleração desse metabolismo? Ou não? Seria uma função de... O GH ele tem um efeito tanto na reparação tecidual, tá, como parte dele também vai agir no sistema nervoso central, né? Porque a gente tem o sono, ele é dividido em 5 estágios, né? Sim. Cada um deles vão durar, em média, ali, por volta de
40 a 50 minutos. Uhum. Por isso que há uma necessidade da gente dormir pelo menos 7 horas por dia, para a gente passar por todos esses estágios. E da vez que um desses estágios é interrompido, a gente tem ali malefícios na nossa saúde. É lógico que não vai ser a curto prazo, mas você pode ter certeza que futuramente você vai se tornar uma pessoa, às vezes, mais ansiosa, você vai sentir aquela fadiga durante o dia, né? Você vai ficar naquela abrição de boca, né? Você vai ser aquela pessoa que tem uma concentração maior de gordura, principalmente na região abdominal. E não vai ter controle com a alimentação, né? Essa pessoa pode ter uma compulsão alimentar também, né? Porque se atinge o sistema nervoso, pode ser que a pessoa não consiga se segurar. Se a gente pegar grande parte dessa população que tem algum tipo de compulsão, né? Elas muitas vezes está um pouco associada também à questão do sono. Né? Como eu te falei, dificilmente uma pessoa que não dorme bem, ela vai conseguir aderir à dieta. Primeiro, é um fator também interessante que quando você dorme mal, você tem uma alteração na sua taxa metabólica basal. Então, o seu metabolismo ali ele vai diminuir, certo? Mas, em compensação, durante o dia, você tende a ter uma compensação, um turnover ali, uma compensação desse aumento no seu gasto energético. E isso fazendo com que você tenha uma acentuação na sua fome. E fazendo com que você tenha essa dificuldade de controlar ali os seus impulsos ali pelos alimentos. E principalmente aqueles alimentos que são hipercalóricos, né? Aqueles alimentos de entretenimento que a gente fala, né? Por exemplo, amendoim, que você pega uma quantidade pequena ali, na hora que você veja, está consumindo um monte de calorias, né? Então, o nosso paladar ele sofre grandes alterações em decorrência do sono. E não só isso, né, Thiago? Até, não só a parte hormonal, que pesa muito, mas até em relação a tempo de sono e saciedade. Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que dorme 7 horas, 8 horas por noite, ela fica sem se alimentar 7, 8 horas por noite. Se você fica acordado e dorme 3 horas, até na hora que você vai dormir, você está comendo. Né? Assim, a gente vê muito isso, por exemplo, tem várias publicações que mostram que em hospitais, por exemplo, as pessoas que trabalham à noite, elas têm uma taxa de obesidade muito maior do que trabalha de dia. Porque na hora que ela chega em casa, ela não vai dormir 8 horas em casa, porque tem sol, tem claridade, tem família, tem barulho. Então acaba que a pessoa tem um horário de sono que é muito reduzido, além das alterações metabólicas. E isso não se reflete só na população de hospital. Nas pessoas que trabalham à noite, em geral, isso acontece. Né? Assim, a taxa de obesidade é maior do que das pessoas que trabalham durante o dia. Então, você tem questão hormonal associada, você tem questão de hábito associado, né? Assim, que acaba contribuindo para que a pessoa tenha uma pior performance. E né? às vezes se a pessoa acorda à noite também, às vezes ela levanta... Fala assim, eu tô com fome, não tô conseguindo dormir, levanta, come e deita outra vez. Então... hoje é muito comum, né? A galera tá acordando ali de madrugada, principalmente, um exemplo, às 4 da madrugada. Hoje eu atendo muitas pessoas no consultório que tem esse problema. Mas quando isso é recorrente, né, às 4 horas da manhã, a gente tem uma liberação maior de melatonina. Seria o horário que você teria uma profundidade maior no sono. Então, essas pessoas, geralmente, quando tem um quadro de ansiedade ou algo do tipo, chega esse horário das 4, que ela, em tese, teria que liberar mais melatonina, o que acontece? O cortisol sobe. E o cortisol, ele inibe essa melatonina. Aí a pessoa desperta. Entendeu? E uma coisa que na hora que tem que acordar mesmo, não acorda. E uma outra coisa que a gente vê muito também, assim, pelo próprio estilo de vida da sociedade atual, né? Assim, a gente vê com muita frequência, em especial em pessoas mais jovens, né, Thiago? A pessoa quer ficar acordada para estar na festa. Então, ela usa substâncias que são estimulantes, é o energético, é o café... são os outros medicamentos que têm alguma ação no sistema nervoso central que deixam a pessoa mais acesa.
E aí ela fica até bem tarde. Mas aí na hora que ela tem que dormir, ela só tem aquele horário para dormir. Então ela rebate com outro remédio que é o que faz dormir. Só que aí esse sono, ele é um sono de má qualidade. Ele não é um sono profundo, que é aquilo que o Thiago estava falando. Então ele não é um sono que faz todas as etapas. Então a pessoa também não acorda bem disposta. Esses porque ele não dá remédios saciedade. para dormir, as pessoas não têm um sono de qualidade? Vários deles não chegam no que a gente chama de sono REM, que é o sono profundo, que é o que dá a saciedade do sono, que te faz ter um sono satisfatório, reparador. Exatamente. Então é muito comum a pessoa não conseguir um sono reparador, então ela acorda no dia seguinte, mas ela acorda cansada. E aí, como ela está cansada e ela precisa trabalhar, ela usa o estimulante de novo para conseguir ficar acordada. Mas aí quando chega no horário de descansar, ela não consegue descansar, porque ela está acesa porque o estimulante deixou ela acesa. E aí ela rebate novamente com o para dormir. Então acaba que a pessoa entra num ciclo vicioso que não funciona. Você precisa mudar o hábito, né? Assim, não é só rebater remédio com remédio, né? O remédio, ele tem o seu momento de uso, né, Renata? Assim, por exemplo, você tem uma pessoa que teve um estresse pós-traumático. Às vezes a pessoa já está péssima pelo estresse pós-traumático, ela precisa dormir, ela não está aguentando e ela não consegue. Às vezes aí, se você der alguma coisa para a pessoa dormir, ela vai pelo menos acordar um pouco melhor. Você não tirou o estresse, você não tirou o problema, mas você consegue virar a página do dia seguinte, mesmo sem ter resolvido o problema. Agora, isso é para situações pontuais, isso não é para todo dia, né? Assim, dia essa dia, é a questão, né? não é para o dia a dia. Não é saudável. É para coisas motivadas pontuais, né? Assim, onde teria essa aplicação, né? Perdão, é uma solução momentânea, né? Exato. Porque esses medicamentos, na verdade, eles deixam ali o indivíduo sedado. Ela não vai passar por aqueles estágios, aqueles ciclos do sono. Sim. Por isso que muitas vezes ela toma esse medicamento, dorme ali 7, 8 horas, mas acorda cansada. Sim, com raras exceções. Hoje tem medicamentos que dão sono profundo, que dão sono reparador, mas são poucas medicações, assim, não é a regra. E os medicamentos que a gente tem, que são muito utilizados, que são de custo muito mais barato, eles não dão sono profundo. Então, eles são medicamentos todos que a pessoa acorda cansada. Geralmente ele é o clonazepam, né? O Zolpidem. Os benzodiazepínicos, em geral, eles dão um sono muito superficial. Né? E assim, a construção de um bom hábito, ela inicia-se na infância, né? Então, quando você pega o GH, que é um hormônio do crescimento, e você tem ali uma criança, por exemplo, que não dorme bem ou que dorme tarde, acaba comprometendo aí, né, essa função ao longo da vida dela. Então, é algo hoje que se combate. E é uma briga de nós pais, né, Renata? Na hora que ele falou que a gente olhou assim, a gente que é pai briga todo dia com isso. E tem algum suplemento, tem alguma coisa natural que a gente possa fazer para melhorar esse sono, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa também que não consegue dormir e não ir direto para essas medicações tarja preta? A primeira coisa, Renata, é o que a gente chama de higiene do sono, que o Thiago até começou a falar, né? Então, assim, primeiro, evitar substâncias que são muito estimulantes no final do dia. Então, por exemplo, evitar café, eu, por exemplo, Coca-Cola. Eu já percebi que eu só posso tomar café até 4 horas da tarde. Então, se eu tomar depois de 4, eu fico com sono, mas não consigo dormir. Isso é uma percepção muito individual, né? Café, tá, cara? Eu tomo café, posso tomar café 10 horas da noite. Mas não é aquela coisa. Ele é um desastre. Mas não é questão que o café não está afetando o seu sono. Você, de fato, dorme. Mas qual é a qualidade desse sono? Entendeu? Não é que você está dormindo bem. Né? Eu costumo dizer que você acostumou a viver mal. Porque, querendo ou não, você usa o café ali, a cafeína, nesses horários, após as 15 horas ali, você vai inibir essa produção endógena de melatonina. Isso é fisiológico. Você entendeu? Mas você tem aí esse consumo de psicoestimulantes, né? Então, café, Coca-Cola, chamate, tudo tem muita cafeína, né? Assim, guaraná. Tem gente que toma chá verde para dormir. Os eletrônicos. E aí não consegue, né? Dormir, não sabe que tem muita cafeína. A outra coisa que tem, assim, claridade é uma coisa que atrapalha o sono. Então, ficar muito tempo frente à tela, seja a tela do celular, seja uma televisão, seja um computador, é muito comum o pessoal falar, não, eu só consigo dormir se a televisão estiver ligada. Mas aquela claridade, ela atrapalha a qualidade do seu sono. Atrapalha. Então, assim, se você tem dificuldade de dormir, começa
dormindo com a televisão, mas põe horário para ela desligar. Já põe no timer, porque senão aquela claridade ela te dá um sono de má... Aquela claridade dá um sono de má qualidade e inibe produção, por exemplo, de melatonina durante a madrugada. Então, assim, dormir em lugares aquelas escuro... luzinhas, né? Pra tipo, se levantar à noite. O ideal é que esteja tudo escuro. É que seja tudo escuro. Outra coisa que a gente orienta, assim, evitar de fazer atividade física muito intensa à noite ou até atividade intelectual muito intensa, porque aquilo que te exige muita concentração ou esforço físico te desperta. Então, assim, a gente acaba pedindo ao pessoal, olha, evita de fazer uma atividade muito vigorosa, muito tarde, ou uma atividade intelectual muito intensa, muito tarde, porque isso atrapalha no sono. Né? A bebida atrapalha? Dependendo da bebida, sim. Dependendo da bebida, ela acaba rebaixando, né? Assim, o sono. Nessa parte da higiene do sono, tem outras coisas que a gente recomenda também, assim, por exemplo, se você está dormindo e acorda, acho que foi o Thiago que citou isso aqui, acorda e vai na geladeira, por exemplo. Uma coisa que as pessoas fazem muito e que a gente recomenda que não faça, né? Se você já tem dificuldade para dormir e acordou, levanta e vai fazer uma coisa que você sabe que dá sono. Porque se você ficar na cama, você vai ficar revirando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Você vai ficar cada vez mais estressado porque você não está conseguindo dormir. E você fala, meu Deus, eu precisava dormir, amanhã eu vou trabalhar. O que eu faço aqui agora? Isso piora mais ainda, porque você vai ficando cada vez mais estressado, mais ansioso e com menor chance de dormir. Então, se o que te faz ter sono é ler, levanta, senta um pouquinho e lê uma coisa que te dá muito sono. Se o que te faz ter sono é rezar, vai lá rezar, que aí você vai morrer de sono e depois você deita de novo. Vai arrumar o guarda-roupa. Vai arrumar o guarda-roupa, faz alguma coisa que não te desperte tanto, mas que te estimule a dormir novamente, né? Assim, eu tenho muito sono assistindo televisão. Senta lá e assiste um pouquinho, na hora que você estiver quase dormindo, você desliga a televisão e deita de novo. Né? Mas evita de ficar lá deitado remoendo porque senão você também não consegue dormir, né? Assim, então são pequenos hábitos, mas que são que fazem parte desse conjunto que a gente chama de higiene do sono, que melhora, na verdade, assim, o sono geral da pessoa. Né? O Dr. Ricardo já deu uma prévia aí da higiene do sono, né? Mas às vezes tem pacientes que a gente vai, de fato, tem a dificuldade mesmo de profundidade no sono, às vezes de pegar no sono. Né? Então a gente tem que avaliar qual que é a dificuldade que esse paciente tem. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um paciente que acorda ali às 4 da madrugada, porque tem essa questão do cortisol, a gente pode estar usando alguns fitoterápicos, como por exemplo a ashwagandha, né? Que tem esse efeito para abaixar o cortisol do indivíduo. Então ele consegue ter essa melhoria no sono. Né? A melatonina também, em alguns casos, ela pode ser utilizada. Né? Lembrando que a gente tem que saber se a pessoa tem essa deficiência de melatonina para a gente estar usando também. Porque acontece muito, a galera usa melatonina porque está na moda, achando que vai melhorar o sono e acaba, né, acordando pior. Né? E tem aqueles casos também dos indivíduos que têm dificuldade de pegar no sono. Né? Fica ali com um pensamento muito acelerado, então a gente pode usar um GABA, eu gosto bastante, de 500 a 1000 miligramas aí, 1 a 2 horas antes do sono. Mas é importante ter um acompanhamento de um profissional. Isso. E eu ia falar isso, e na dúvida, procure um médico para que você tenha um melhor diagnóstico disso do sono. A gente tem hoje neurologistas que trabalham com sono. Como a gente tem muita gente que tem apneia do sono tem um monte de gente que é pneumologista ou que é otorrino que também trabalha com essa parte de sono. Então, assim, você tem uma equipe até multi hoje que consegue trabalhar bem isso, que consegue estabelecer um diagnóstico, né, Thiago? E tratar de forma adequada. Né? E esses exames, eles conseguem perceber o porquê que a pessoa acorda ou... Não. É um conjunto de exames, né, Renata? Assim, quando você vai fazer uma avaliação de sono, você tem alguns questionários que são validados para fazer esse tipo de avaliação e você tem exames específicos, como, por exemplo, a polissonografia, que olha a qualidade do sono, o tanto de despertar noturno que você tem ou não tem, o tanto que você desatura ou não, o tanto de apneia que a pessoa tem realmente, entendeu? Então, é importante ter um diagnóstico, ter o que fazer é definido pelo diagnóstico que você tem, né? Assim, para cada situação você vai ter um tratamento que é um exame muito, muito ruim. Você fez, não sei se você já fizeram, a polissonografia assim, porque é um sono criando artificial. Você dormir com aqueles eletrodos ali acaba sendo artificial, aquela preocupação.
Mas, voltando... Mas hoje você tem clínicas que fazem um exame em casa, né? Você consegue fazer na sua casa, em vez de ter que ir para a clínica fazer, que melhor, é menos artificial. Menos né? artificial, exatamente. Menos artificial. Quando eu fiz uma maca... mas já te dá uma noção do que está acontecendo, né? Mas em relação ao exercício físico, isso aí... a medicina, né, ela sempre recomenda, além de alguns fármacos, né, alguns fitoterápicos, igual o Thiago falou, que não, o exercício físico ele ajuda muito a melhorar, nessa questão, né, a qualidade do sono, sono, natação, né? Sim. Sim, Não, a atividade física durante o dia, ela melhora o sono da noite. O muito intenso à noite é que atrapalha, mas o durante o dia, ela te faz relaxar e ter um sono melhor. Eu costumo dizer que o exercício físico ele é o antidepressivo e o anti-ansiolítico natural. Sim. Né? É importante o Dr. Ricardo falando dessa questão da atividade de alta intensidade noturna, porque a gente tem disparos ali de dopamina. Né? Sim. Então essa dopamina ela vai acabar inibindo ali a melatonina e prejudicar na profundidade do sono. Sim. Por isso que não é bom a gente, às vezes, fazer essa atividade de alta intensidade à noite. Mas lembrando que a gente tem que pensar na individualidade do indivíduo. Né? Por exemplo, eu só tenho esse horário para fazer. Faça esse horário. O organismo acaba se adaptando. Exatamente, tem essa adaptação. A própria... tudo que é muito intenso atrapalha um pouco, né? O próprio, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu gosto de tomar um banho, por exemplo, antes de dormir. O banho muito gelado, o banho muito quente, eles costumam ser deletérios para o sono. É melhor que você tome um banho mais morninho, que não seja nem quente demais, nem gelado frio demais. Pra não acordar. E, na verdade, os estudos, o pessoal acredita que, na verdade, não é nem o banho morno que dá o sono. É o friozinho depois do banho morno, na hora que você está se organizando para vestir a roupa de novo, que seria o que mais estimula e tem o sono. algumas pesquisas que falam também que você dormir com alguma coisa pesada, né? Um cobertor, né? Então tem muitas crianças que gostam de um cobertorzinho, tudo, que realmente é um jeito de dar um aconchego. E esse peso faz com que o organismo você relaxe mais rápido, né? Então tentar aí pegar todas as dicas e não deixar esse sono ruim, né? Dormir aí e o sono ficar ruim e se acostumar com isso, né? Achar que isso é normal, você acordar mal. Né? E voltando um pouquinho, achei interessante o Dr. Ricardo falando nessa questão da alta intensidade, né, que pode prejudicar. Mas em contrapartida, se a gente pegar, por exemplo, um HIIT realizado ali durante o dia, ele tem impacto benéfico no sono REM. Sim. Ele aumenta a quantidade de tempo nesse sono REM. Entendeu? A atividade física durante o dia é super benéfica. A gente dorme melhor. A gente com o corpo cansado é ótimo. Porque a gente dorme bem, a gente não pode estar com a mente ruim. E a questão do banho, igual o Dr. Ricardo falou, para não atrapalhar, só tomar no sábado, né? Só no sábado. Só no sábado. É bom que economiza. Água, luz e sono. Que as meninas não escutem isso. Ô, gente, obrigada. Esse papo sobre o sono foi muito esclarecedor, foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra para um próximo podcast.